Oi, meu nome é Elton. Nesse vídeo que eu vou calcular alguns ângulos e medidas de um deslocamento tipo S desse jeito aqui. Esse desenho está em tamanho real, para depois que eu fazer as contas, ver se bater, ver se confere na régua. O tubo tem 1,5 polegadas, a altura vai ter 150 e a distância entre esse tubo e esse tubo de centro a centro é de 120 milímetros. A primeira coisa que eu tenho que saber é se essa curva é uma curva padrão. É uma curva padrão e de raio largo. Então, para eu encontrar o raio dessa curva, é bem simples. Eu faço 38,1, que é uma constante para encontrar uma curva, o raio de uma curva em polegadas. 38,1 vezes o diâmetro do tubo, que é 1,5 polegadas, 1,5 polegadas. Então, 1,5 polegadas. 38,1 vezes 1,5 polegadas. Então, a raio da curva tem 57,15. Agora eu vou calcular qual é a distância que sobra entre um raio de uma curva e o raio de outra curva. Por exemplo, aqui o raio vem até aqui, certo? Então, subindo uma linha reta aqui, ele para aqui, e descendo outra linha no outro raio vai para aqui. Então sobra um pequeno espaço entre um raio e outro. Esse pequeno espaço eu faço essa medida aqui, 120, menos o raio da curva duas vezes. Tem um raio aqui e outro raio aqui. Então faço 57,15 vezes 2. Não vou nem fazer essa conta na calculadora, dá 5,7. Então, esse 5,7 é esse espaço que sobra entre um raio de uma curva e o raio de outra curva. Agora eu vou encontrar essa medida B. Vou fazer de caneta aqui porque quando vai ficar grande. Lembrando que se for outra medida é só substituir os números. Então faço entre parênteses não, raiz quadrada, 150, que é essa medida aqui, que é a altura. Primeiro abre parênteses, 150 ao quadrado menos, abre parênteses de novo, 4 vezes o diâmetro do tubo, que é 1,5 polegadas. 4 vezes 1,5 vezes a constante, que é 38,1, vezes a distância entre um tubo e outro, de centro a centro, 120 milímetros. Fecho parênteses, mais a distância de novo, só que ao quadrado. Você viu que começou com a altura e terminou com a distância. Fecho parênteses. Então, raiz, abre parênteses, 150 ao quadrado menos, abre parênteses, 4 vezes o diâmetro do tubo, que é 1,5 polegadas, vezes a constante, 38,1, vezes a distância, que é 120, fecho parênteses e somo com essa mesma distância, só que ao quadrado. Fecho parênteses, vai dar igual a 97,3. Então, o B aqui tem 97,3. Beleza. Agora que eu quero encontrar aqui vai ser o ângulo da curva, que é o C. Vou fazer de caneta de novo que a conta vai ficar grande. Então, C, que é o ângulo da curva, vai ficar 90, de 90 graus, menos, abre parênteses, a tangente inversa, que é a tangente menos 1, ou a tangente, abre parênteses de novo, essa distância é 97,3, dividido por 2 e dividido
pelo raio da curva, 57,15. Fecho parênteses, menos, tangente de novo menos 1, tangente inverso. Agora eu uso esse 5,7 aqui, que é o que sobrou ali. 5,7 dividido por 150, que é a altura. Eu esqueci de fechar mais um parênteses aqui, que é esse parênteses aqui, que é o final da conta. Aí. Então vamos somar na calculadora para ver se, para não ficar dúvidas aí, como é que é os científicos. Então 90 menos, abre parênteses, tangente menos 1, eu aperto o shift e a tangente, fica tangente menos 1, abre parênteses de novo, 97,3, que é a distância do tubo, é o tamanho do tubo, divido por 2 e divido também pelo raio da curva, 57,15. 57,15. Fecho parênteses, menos, tangente menos 1 de novo, que é a tangente inversa, função inversa da tangente, abro parênteses de novo, 5,7, que é essa distância que eu achei aqui, ó, que sobra entre uma curva e outra, dividido pela altura, que é 150. Fecho parênteses duas vezes, vai dar igual a 51,76, arredondando 77, que passa de 5, então arredondo para 51,77, isso. Então C, que é o raio da curva, o grau da curva, tem 51,77. E essa curva aqui também, uma curva é igual a outra. Se tivesse diferença aqui, daí tudo ia sair também, ia sair para lá ou para cá. Agora, esse avanço A aqui, ó, essa medida A, que seria A igual, ela é o raio da curva, né? 57,15 vezes a 57,15 vezes a metade do grau, que é 51,77. Então vou fazer, abre parênteses, 51,77 dividido assim, por 2. Fecho parênteses. Vamos ver essa conta aqui. Então vamos ver essa conta aqui. 57,15 vezes a tangente, então a tangente da metade do grau da curva, parênteses 51,77 dividido por 2, fecha parênteses, igual 27,73. 27,73. Então é isso. O A ficou com 27,73, que é esse avanço aqui. O grau ficou 51,77 graus. O B, que é essa distância do tubo aqui, ficou 97,3. E o raio da curva é 57,15. Beleza. Bom, vou tentar conferir as medidas aqui. Eu não vou conseguir muita precisão porque meu desenho é muito pequeno.
Bom, primeiro eu vou conferir se tem 1500 mesmo. Lá, 1500. Aqui tem 1200. 1200. Vamos ver aqui. O B 97,3. Viu que deu 97 ali, um pouquinho mais de 97. O raio. Cadê o raio? O raio 57,15. Um pouco mais de 57. Esse avanço A aqui é de 27,73. Lá. Aqui. E aqui. Essa linha aqui tá meio grossa aqui do lado direito. E o tubo, deixa eu ver se tem 1,5 polegada mesmo. 1,5 polegada. Bom, esse aí, o grau da curva aqui eu não vou nem pegar, mas dá certo, 51,77. É isso aí, beleza.